E eu quero nesse momento te convidar a abrir a Bíblia no texto, no tema que é Atos 20, versículo de número 7. Nós vamos ler alguns versículos até o versículo de número 12. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa trazer a inspiração. Que o Espírito Santo possa falar conosco mais uma vez. Fique atento, porque é tempo de despertar. Muito bonito o tema, despertai-vos. Despertai-vos. Nos chama muita atenção, porque em meio à geração que nós estamos vivendo, tem muita gente adormecida dentro da igreja. Tem muita gente em pecado dentro da igreja. Tem muita gente cegas dentro da igreja. Tem muita gente surdas dentro da igreja. Tem pessoas vivendo o verdadeiro sono da indolência. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 20, versículo 7, o seguinte: e no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou dia seguinte, exortava-vos, e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo-se, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Senhor nosso Pai, já orou pela minha pessoa, quero orar pela tua palavra agora. Senhor, fala o coração da tua igreja, fala segundo a necessidade do coração do teu povo. Abra o nosso entendimento. Sou pó e cinza, sou barro, mas o Senhor é grande. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Por isso, Senhor, fala o coração da tua igreja mais uma vez. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Olha para cá. Nós vemos aqui uma palavra que nos fala de um culto de suma importância para a igreja do Senhor. É uma das ordenanças de Jesus. Ele ordenou que então fizéssemos dessa maneira. Era o primeiro dia da semana, ou seja, um dia como hoje, um dia de domingo. E Paulo estaria naquele lugar, participando daquela grande festa com aquelas pessoas. E o mais importante, ele estava alegre, porque muitas coisas o Senhor já havia feito através de Paulo. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo agora vai exortar os irmãos. Como era um culto que ele teria que partir no dia seguinte, ele teria uma nova missão, um novo caminho a prosseguir. Ele disse: eu preciso falar e exortar e orientar esta igreja. Ele está em Troade. Naquele lugar ele tem a oportunidade de participar dessa grande festa chamada Santa Ceia do Senhor. Mas eu quero falar aqui que Paulo, ele fez grandes obras para o Senhor. Nós sabemos que o nome de Paulo significa pequeno, baixo. Paulo, ele era judeu da cidade de Tarso. E Paulo ele pertencia ao grupo dos fariseus. E Paulo, ele teve a oportunidade de estudar, como seus pais também tiveram, com o maior teólogo da época, chamado Gamaliel. E ele aprendeu muito, ele teve um grande privilégio de aprender. Paulo, ele tinha uma formação acadêmica. Paulo não era uma pessoa
analfabeta, uma pessoa que não sabia se expressar e nem conhecia acerca das leis. Paulo se tornou um doutor da lei. A Bíblia vai nos dizer que ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Ele presenciou a morte de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Paulo estava lá no acontecimento. A Bíblia nos fala que Paulo também se tornou perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, e ele tinha o apoio, o aval do sumo sacerdote para fazer isso, e assim ele conseguiu prender muitos cristãos. Mas a Bíblia vai dizer que em caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus. Uma grande luz lhe apresenta a ele, e uma voz vai dizer: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele diz: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o Senhor Jesus Cristo a quem tu persegue. Porque quem persegue a minha obra está me perseguindo. Quem critica a minha obra está me criticando. Quem levanta contra os meus ungidos, os meus escolhidos, está levantando contra mim. É por isso que nós temos na nossa vida esse lema, que nós não temos que pelejar. Quem vai pelejar por nós é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que aqui nós dizemos sempre: a vitória é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é daquele que crê no sobrenatural. Mas nós sabemos que Paulo fez grandes obras. Ele fica cego, Deus vai enviar Ananias a ele, ele vai ser curado e vai receber a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida. E ele começa a se preparar para uma grande obra. E hoje aqui nós percebemos que ele chega em Troade. Ele já está ali há alguns dias e ele agora vai fazer um culto, podemos se dizer, naquele lugar de despedida. E era um culto de domingo, um culto de Santa Ceia. Mas a Bíblia vai dizer que naquela noite algo diferente aconteceu. Eu não sei se nos outros discursos ele ia até ao amanhecer, tarde da noite, mas naquele dia a Bíblia vai dizer que ele prolongou o sermão. O sermão foi aumentado, o Espírito Santo estava presente e ele foi falando, de sorte que a casa estava cheia, porque muitos queriam ver Paulo. O Saulo, que agora é Paulo transformado, todos queriam e gostariam de estar onde ele estava. Então o terceiro andar daquele templo, naquele dia, naquela noite, estava abarrotado de pessoas, e a Bíblia vai dizer que havia muitas luzes no cenáculo, muitas tochas, muitas lamparinas movidas a um combustível da época. Então ali havia muitas luzes, janela para que ventilasse, porque se tem luz, se tem fogo queimando, é necessário que haja uma boa ventilação para que aquela fumaça saísse de dentro do templo. Quando a Bíblia diz que havia muitas luzes no cenáculo, se nós levarmos para o lado espiritual, nós vamos ver que a glória de Deus estava naquele lugar. A unção do Espírito Santo estava muito forte naquele lugar. Era um culto diferente, era um culto atraente, mas o sermão foi se estendendo, e a Bíblia vai nos dizer que Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você já viu quando você vai ministrar, quando você vai fazer uma obra para o Senhor, até uma visita, e que naquele dia você está se sentindo inspirado? Parece que as palavras vêm fáceis na nossa boca, parece que o Espírito Santo naquele momento está nos revelando de forma gloriosa, e tudo que você faz dá certo, tudo que você fala acontece. Então isso era o dia que Paulo estava vivendo, cheio da graça e do Espírito Santo. E Paulo vai prolongando o sermão, porque estava gostoso, estava bom. Mas a Bíblia vai falar: enquanto todos estavam aqui como estamos, alguém está sentado na janela. Meu irmão, que indiferença é essa? Janela não é lugar para ninguém se sentar, se senta em bancos. Mas a Bíblia vai dizer que esse jovem chamado Eutico, ele se torna o personagem principal deste texto aqui.
porque ele desapercebidamente está sentado numa janela. E a Bíblia vai dizer que a noite foi passando, o sermão foi se estendendo, e a Bíblia vai dizer que aquele moço começa a sentir sono. E é interessante que o sermão para aquele jovem, eu creio que começou a ficar chato. Ele já não estava mais sentindo como nas primeiras horas do culto. Ele achou que o culto agora estava chato. Muitas das vezes nós estamos assim dentro da igreja, achando o sermão chato, uma chatice. Não estou mais suportando ouvir essa palavra. Estando aqui dentro, a Bíblia vai dizer que ele estava onde? Na janela. E da janela ele tinha visão tanto para dentro da igreja como para fora dela. E eu creio que lá fora, de vez em quando ele olhava, via os rapazes se encontrando com as moças na praça, outras pessoas ali bebendo, outras dançando em algum lugar, algum botequinho da época que tivesse por ali, algum povo se reunindo, dançando, bebendo. E eu creio que ele olhava para dentro da igreja, e no mesmo instante ele olhava para o mundo. Ele estava na janela, e janela não é lugar para se sentar, janela não é lugar para cristão e nem jovem nenhum estar, porque quem está na janela está correndo sério risco de vida. Quem está sentado à janela pode sofrer um grande mal na sua vida, ou seja, a morte espiritual. Então a Bíblia vai dizer que é um dos sonos mais problemáticos que alguém pode sofrer, pode enfrentar, é o sono espiritual. Tem muita gente adormecido, tem muita gente que se tornaram pessoas anestesiadas. Não importa mais quem é o pregador, não importa que tipo de sermão está sendo ministrado, não importa se o cantor é de nome ou de renome, para esses tipos de pessoas, elas estão mortas, adormecidas, e não há nada que consiga chegar no coração dessas pessoas. O sono chegou na vida de Eutico. E esse sono pode ser a desobediência, jovens, obreiros e igreja da casa do Senhor. Este sono, ele se inicia com a desobediência. A pessoa que desobedece, ele entra num período de sono. Agora é interessante que esse sono ele vai anestesiando o coração. É como o veneno da vespa caçadora. Existe a vespa caçadora que ela coloca seus óvulos, um ovo de cada vez, e para que ela não tenha que colocar os seus ovos, e depois quando saírem os seus filhotes, ela tem que ter um certo tipo de alimentação para eles. Então o que essa vespa caçadora faz? Ela vai procurar um inseto, uma aranha, outro tipo de inseto qualquer, e ela vai anestesiar essa aranha, vai levar ela para um determinado local seguro, porque a partir do momento que ela injeta o veneno, a aranha paralisa. Então ela leva ela para um determinado lugar, e ali ela coloca o seu ovo, um ovo de cada vez. E quando passa alguns momentos, aquele ovo se abre, e os próprios filhotes da vespa caçadora já estão no seu local de alimento, porque já está ali com o seu alimento. Só que aquele inseto que foi anestesiado, ele não tem como fazer nada. Ele não está morto, mas também não está vivo.
É o que acontece quando o pecado, a desobediência chega na vida das pessoas. Ele vai anestesiando a pessoa aos poucos, de forma que nós temos pessoas mortas vivas dentro da igreja. Pessoas que estão adormecidas nos seus delitos de pecados, pecados não confessionados, pecados escondidos. E isso é normal, é natural, mas não é algo ruim está acontecendo. E essa pessoa jamais irá entender o que é desperta. E tem pessoas que quando se despertarem será tarde demais. Tem pessoas que estão tão presas, tão amarradas, amortecidas, estão anestesiadas dentro da igreja, que ela não sente mais nada. Ela não sabe o que é alegria, ela não sabe o que é amor. Não importa se foi criado dentro da igreja, que ensinaram-se os princípios, ela está morta, ela está presa, ela está algemada. E eu venho nessa noite pregar essa palavra para essa juventude, para esses adolescentes, toda a igreja, e dizer: despertai-vos, porque o Senhor, o dono da seara, está vindo aí. Agora, alguém quando é paralisado na sua vida espiritual, esse sono pode ser fatal. Se alguém morre espiritualmente, fica complicado. É o que estava acontecendo com Eudes, que estava dentro da igreja, mas estava perdido dentro dela. Estava dentro da casa do Senhor e perdido dentro dela. Estava dentro da igreja, mas o pensamento lá no mundo. Alguns anos atrás se ouvia hinos que falava crente Raimundo, que tem um pé na igreja e outro lá no mundo. Crente girafa está dentro da igreja, mas a cabeça está lá do lado de fora. Era o que Eudes que estava vivendo. Ele estava na janela, e o Senhor está voltando, e nós não sabemos que hora e momento Ele virá. O Senhor não vem buscar uma igreja adormecida. O Senhor não vem buscar uma igreja paralisada. O Senhor não vem buscar uma noiva com as vestes manchadas. O Senhor vem buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja que não abre mão da fé, uma igreja que continuará glorificando a Deus, com pão ou sem pão, com alegria ou sem alegria, ela vai continuar dando glória ao nome do Senhor. É o sono da indolência, irmão. É o sono da indolência. Isso significa desobediência ao Senhor. Sono da indolência. O que é indolência? É não sentir dor. Há pessoas anestesiadas. Há pessoas que tudo para ela é normal. Há pessoas que tudo para ela não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pode sim, pode fazer isso, pode fazer tudo. Ela está anestesiada pelo pecado, ela foi anestesiada pelo inimigo, e ela não tem nenhum tipo de reação. Diga para o seu irmão que está do seu lado: dormir fisicamente faz muito bem, mas dormir espiritualmente faz mal. Faz mal. Não fique na janela. Estar na janela é estar indeciso. Estar na janela é não ter convicção do que verdadeiramente você é. Estar na janela é você estar perdido, sem saber para onde ir. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para ti: despertai-vos, porque eu, o Senhor, estou voltando. Romanos capítulo 13, versículo 11: e digo isto vós outro que conheceis o tempo, já que é hora de vos despertarde do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
Jesus está mais perto. Há 15 anos, hoje nós estamos no ano de 2018, 15 anos atrás Jesus ainda ia demorar, mas hoje nós estamos mais perto da volta de Jesus. Desperta do sono, acorda deste sono, deixa o Senhor lhe tocar. E como é que vai despertar? Abra o coração para Jesus, deixa Ele injetar na tua vida a unção do Espírito Santo nessa noite, através da palavra. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 5, 17 ao 21, que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Há uma luta, há uma guerra, e nós precisamos tomar cuidado. É nessa militação, irmão, é que o inimigo paralisa as pessoas. Até eu ri uns dias atrás de uma ministração, alguns anos atrás, que um irmão aqui da igreja ministrou, e hoje o Senhor me trouxe à memória. O irmão pregava sobre a rã, uma pesquisa feita com a rã. E até eu cheguei um dia lá no mutirão, e o irmão chegou para mim brabo e disse: pastor, como é que o senhor manda obreiro para cá que vem falar sobre rã, chamando nós de rã? Aí eu fui buscar a fundo, o irmão não entendeu a mensagem, mas o irmão estava certo, porque ele estava falando sobre uma pesquisa que fizeram com uma rã. Esquentaram uma chapa quente e jogaram a rã em cima da chapa. Quando ela bateu na chapa quente, ela pulou e saiu. Mas depois colocaram a rã dentro de uma panela de água fria, e foi aquecendo a água aos poucos. A rã cozinhou e morreu lá dentro. É como o veneno da vespa, ela vai mobilizar a pessoa. O pecado entra como que não tem nada, porque aquilo que o inimigo quer te enganar, que está tudo bem. O inimigo quer ir minando as forças da igreja. O inimigo quer ir arrancando a força da juventude, o valor que a juventude tem. O inimigo quer arrancar, aí as pessoas vão se deixando levar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando se despertam, já morreram. Quando querem acordar, já é tarde demais. E Eutico estava vivendo essa situação. Eutico está na janela e ele foi adormecendo. E o culto era um culto de domingo, um culto cheio de pessoas, um culto avivado. Mas uma coisa também eu entendo, que não é quantidade de pessoa que faz um culto ser avivado. O que faz a diferença são crentes separados e que estão no lugar entendendo o que vieram fazer. Porque não adianta ter 100, 200, 300 mil pessoas, se tiver 2 ou 3 num só propósito, numa mesma unidade, o céu se abre, a glória se manifesta. Mas que negócio é esse, pastor? A Bíblia diz: Silas e Paulo, perto da meia-noite, cantavam hinos de louvores a Deus, e de repente as estruturas daquele lugar foi sacudida, e a glória de Deus alcançou. A Bíblia diz que Pedro está preso, a igreja está orando na casa de Maria, está clamando, está orando, e de repente o anjo entra lá na prisão, arranca Pedro dela, e ele é glorificado através do Senhor. Era um culto de domingo, mas Eutico adormeceu. O irmão pregou aqui na sexta-feira e falou sobre o sono. 4 estágios, 5. E eu quero te falar aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que Eutico caiu da janela e morreu. 3º andar, irmão. Eutico caiu da janela e agora está morto. Mas antes de entrarmos nessa causa aqui, eu quero te dizer uma coisa. Acontece pelo menos 3 coisas para que a pessoa morra espiritualmente. A primeira coisa, a pessoa vai começar a sentir sono.
vem primeiro o sono. Depois que vem o sono, somos surpreendidos pela queda. E depois que vem a queda, vem a morte. E aí depois que acontece conclui essa situação na vida de um jovem, de um adolescente, só Jesus para resgatar ele de novo. Só um homem cheio do Espírito Santo para levantar quem está morto. Aí tem pessoas dizendo assim: mas Eutico caiu da janela e morreu. Agora também há uma coisa aqui, irmãos. Eutico não era lugar próprio, ele está na janela, não era. Mas aonde é que estavam os auxiliares dessa igreja? Que não perceberam o perigo que aquele jovem estava passando. Às vezes nós estamos tão incutidos dentro da igreja, as pessoas morrendo do nosso lado. As pessoas estão paralisadas do nosso lado. Nós olhamos e fazemos vista grossa e dizemos: esse crente é um crente desqualificado, esse crente é um crente que não vale nada. E nós não temos coragem de ir até ele, porque talvez ele ainda não morreu, mas ele já está perto de cair. E aonde é que está a igreja de Cristo? O sermão está acontecendo, a glória é tão grande. Aí o povo preocupa tanto com a glória que esquece do necessitado que vieram para receber a palavra. A igreja precisa estar apercebida. Quando entrares alguém não crente na igreja, volte a sua atenção para ele. Quando voltares alguém que está desviado da igreja, volte a sua atenção para ele, cumprimente ele, diga: ei, é muito bom te ter aqui. Sabe por que nós queremos a bênção e as pessoas estão morrendo, ou já entraram mortas, e elas precisam ressuscitar. Mas para isso acontecer é necessário que haja atitudes nossas. Então a Bíblia vai dizer que agora Eutico cai da janela. Ao alvoroço, o pessoal começa a sair da igreja. Olha, caiu. Paulo não precisava ir lá. Por quê? Porque ele estava ministrando a palavra, e a palavra é prioridade. E ele era conhecedor do poder e a reverência que tinha que ter quando se ministra a palavra do Senhor. Até mesmo que ele estava muito bem auxiliado, porque estava com ele Lucas, um médico. Lucas já logo chega lá, olha para o rapaz, alguém puxa daqui, ele faz ali um diagnóstico e diz: está morto. Já era. As fraturas foram muito grandes, a queda foi muito grande, o trauma foi muito grande, ele não resistiu, está morto. A Bíblia vai dizer que Paulo deixa de ministrar e vai lá embaixo, vai lá no térreo, lá embaixo, no primeiro andar. Ele vai descer e vai se aproximar daquele jovem. Sabe o que nós aprendemos aqui? Quando alguém morre, não tem como ele andar mais só, não tem como ele viver sem ter a direção e a ajuda do Espírito Santo. Se alguém está morto e você conhece, vá até ele, procure a casa dele nessa semana, abrace ele e diga a ele: olha, eu estou aqui e eu quero lhe ajudar. Eu estou aqui numa missão para lhe ajudar. Aí alguém diz: mas fulano não vem para a igreja, fulano não quer saber de igreja, e fulano já morreu, fulano já caiu, já adormeceu, caiu e está morto. Não tem condição de um morto andar, não tem condição de um morto vir à igreja. Aí a igreja até critica, mas é hora da igreja despertar e fazer o quê? Para as atividades. Lembra do bom samaritano? O rapaz está semi-morto, passa o levita, passa o sacerdote: eu vou ministrar a palavra, eu não posso nem me sujar. E o principal está ficando de lado. Mas a Bíblia diz que aquele que era vilão da história, que não se dava com o judeu, é ele que vai descer do seu cavalo, vai passar óleos e unguento nas feridas daquele moço, vai colocar sobre o seu cavalo, vai levar para a hospedaria, e lá ele vai dizer: olha, cuida dele, se faltar alguma coisa, quando eu vier eu acerto o que faltar. Sabe o que é isso? Misericórdia, compaixão do próximo.
Não tem como haver despertamento se não houver amor no nosso coração. Mas a Bíblia diz que Paulo desce lá, o povo está tumultuado, Lucas já tinha dado o diagnóstico. Aí ele diz assim, quando ele abraça o rapaz, chega pertinho dele, aí diz: ei, fica tranquilo, porque o Espírito nele ainda está. Ele não está morto. O abraço, o poder da comunhão. Você sabe o valor que tem um abraço? Você sabe o valor da palavra eu te amo? Você sabe o valor da palavra conte comigo, porque eu estou aqui para o que deve é, quando precisar me solicita, me chama. Sabe o valor que tem isso? Não é dinheiro que muitas pessoas estão precisando, não é pessoa ser uma pessoa bem no meio da sociedade, ele tem uma vida, não, eles precisam de amor. As pessoas estão precisando de amor. E a Bíblia vai dizer, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A igreja é lugar, é tanque de Betesda, é casa de misericórdia. Mas virou uma guerra, é um competindo com o outro, é um querendo ser melhor que o outro, cantar melhor do que o outro. Antigamente, quando alguém pegava o microfone e nós olhávamos e víamos essa pessoa evoluindo na fé, é um prazer, a gente dizia: glória a Deus, irmão. Como é que o irmão está crescendo espiritualmente? Como é que o irmão louvou ao Senhor de uma forma maravilhosa? Mas hoje, se alguém canta melhor e alguém já olha de lado e diz: só quer aparecer, desperta! Se alguém prega melhor e alguém olha e diz assim: não pregou nada, não falou nada, invejoso, olho grande, está adormecido dentro da igreja, desperta! Então a Bíblia vai dizer que Paulo ora, abraça, compaixão, amor, e aquele jovem ressuscita, volta com vida. É o sono da indolência. Ninguém sente dor, ninguém sente compaixão, ninguém sente nada, ninguém chora mais, ninguém mais sente a presença de Deus ao ponto de soluçar no banco e dizer: Jesus, me ajuda porque sou um pobre pecador. Jesus, me ajuda porque hoje eu errei, eu pensei mal de alguém. Ah, Senhor, me perdoe porque eu falei demais. Não existe mais isso. As pessoas estão matando, as pessoas estão roubando, as pessoas estão mentindo, estão destruindo, estão fazendo de tudo aquilo que desagrada o Senhor. Chega na igreja como se nada tivesse acontecido. E isso é o sono chamado indolência. Eles não sentem mais nada, estão vivendo debaixo de desobediência. Nós precisamos pedir a Deus graça para que nós não venhamos cair. A Bíblia vai dizer que ninguém aqui está imune de cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas também eu quero dizer uma coisa: o inimigo antes era assim: o crente pecava, a primeira coisa que ele fazia era o que? Fugia da igreja. Quando a ovelha sumia da igreja alguns anos atrás, é porque ela tinha caído, pecado. Quando chegava lá, ela dizia: pastor, eu caí, eu pequei, e por isso eu não quis ir para a casa do Senhor, porque eu não me achava digno. Hoje, as pessoas estão pecando, estão cheias de pecados, encobertos, entre aspas, porque o Senhor tudo vê. E chega dentro da igreja, a paz do Senhor, participa do pão, participa do cálice, faz tudo normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Desperta! É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja colocar-se de pé.
O problema não está na direção dos adolescentes. O problema não está no A e no B. O problema está em nós. Nós é que precisamos melhorar. Nós é que precisamos fechar a boca para falar das pessoas e começar a orar mais e falar com Deus, para que a glória do Senhor volte aos templos. Então não existe ninguém forte. Se o irmão caiu, ajude a ele se levantar. Faça a sua parte. Diga a verdade. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que existia um homem. Para vocês jovens que estão no vigor da força de vocês, existia um homem chamado Sansão. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. Ele mesmo incendiou a seara dos filisteus. Mas esse mesmo homem, por causa da desobediência e por causa de uma mulher, ele teve os seus dois olhos arrancados e ficou prisioneiro, porque ele adormeceu com veneno chamado pecado. A Bíblia vai nos falar também de uma mulher chamada Sulamita, aquela do cântico dos cânticos, que o seu esposo chega, bate a porta, e ela dizia: o meu amado, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas naquela noite o seu esposo bateu, o seu amado bateu na porta, e ela não abriu a porta. Quando ela quis abrir a porta, já era tarde, porque ele já tinha ido embora. E depois ela começa a dizer: procure, se alguém vê-lo por aí me avisa. Já perdeu, já era. Dormiu o sono da indolência. A Bíblia vai dizer que uma embarcação está para se afundar, está para descer às profundezas do mar. E quando chega a liderança daquela embarcação ali, está lá Jonas dormindo um sono profundo, não está nem aí, não está nem preocupado. Tem ministérios que está para se afundar por causa de pessoas em pecado dentro da igreja e ninguém fala nada. As pessoas não têm coragem de chegar e dizer: pastor, me separa, tira para cá, vem para cá. Isso não é feio não. A Bíblia diz que aquele que caiu, levanta. A Bíblia diz que aquele que pecou não está condenado não. A Bíblia diz assim: olha, se você pecou, você tem, meu filho, um advogado, e esse é fiel e justo para lhe perdoar. Esbocete, filho de Saul, dormia ao meio-dia e foi morto pelos seus 2 empregados. Não durma, desperta a igreja. A Bíblia vai dizer em Mateus 25, vai falar sobre as virgens, que 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram loucas. Sabe o que significa loucas? Pessoas irreverentes. Pessoas loucas hoje são pessoas que estão vivendo uma vida de pecado. Elas são conhecidas pelo próprio Deus como loucas. Pessoas que vivem e fazem a obra de Deus de qualquer jeito são pessoas loucas, são pessoas insensatas, são pessoas nécias. Então havia 10 virgens, 5 estavam prontas e 5 não. A igreja está dividida. A igreja, será que ainda nós podemos dividir, que a metade sobe e a metade não? Talvez hoje seja 80%, 70% dos que não vão subir, e a cada dia que passa está diminuindo, porque o povo estão adormecidos. Muitos estão sentados na janela. Saia da janela, porque a janela não é o seu lugar. Decida a sua vida por você mesmo. Não viva pelo que os outros pensam, o que os outros acham, não. Viva por você. Mude por você. Não mude por ninguém. Não adianta você querer satisfazer o pastor. Não adianta você querer satisfazer a mamãe, o papai. Não adianta você querer satisfazer o fulano de tal, a minha liderança. Você tem que entender que você foi chamado por Cristo, e você necessita andar com Cristo, viver com Cristo e desfrutar do melhor que Ele tem.
Quantas pessoas criadas nas igrejas, ensinadas, e estão distantes da presença de Deus hoje. Nós precisamos entender que Eutico também não era diferente. Era um moço que teve a oportunidade e o ensinamento de ouvir e entender a palavra do Senhor. Agora, jovens nas janelas, igreja na janela, sabe por quê? Estão atraídos pelas curiosidades. Sabe o que muita gente pensa? Como é que é lá no mundo? Deve ser bom, né? Os adolescentes criados dentro da igreja, aí vem pensamentos, aí vem amigos e falam: olha, no mundo, ali é que é vida. Rapaz, você é um crente quadrado. Larga dessa vida aí de querer ser melhor, querer ser santinho. Melhor é estar lá no mundo, vai desfrutar a vida. É isso que o mundo oferece. E as pessoas acabam ficando curiosas. O que é que tem lá no mundo? Não interessa, jovem. Viva o melhor de Deus aqui dentro. Lá no mundo só tem o que não presta, o que não vale nada. Tem pessoas, irmão, que quer viver o perigo. Tem gosto pelo perigo. Eu gosto do mundo porque lá eu gosto de me aventurar. Cuidado, porque muitos que foram aventurar nesses perigos não conseguiram voltar mais. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de voltar para casa e pedir a bênção ao seu pai, a bênção ao seu tio, porque foram tragados pela cruel e terrível morte. Aventuras. O mundo lá fora é um mundo de aventura. Desse jeito. Vocês que são jovens, têm os seus pais crentes, e muitas das vezes as pessoas pensam que os pais são impedimentos, são perseguidores, mas eles querem o bem de vocês. Eu vi essa semana alguém falar algo interessante. Ele disse assim que um filho disse assim: eu queria que a minha mãe se separasse do meu pai, para que eu venha me sentir mais livre, porque o meu pai acaba me atrapalhando a minha liberdade. Então, se eu viver só com a minha mãe, como eu conheço amigos que só têm mães e pais separados, e eles vivem à vontade, vivem do jeito que quer, então torcendo para que os pais se separem, para que eles busquem essas liberdades e essas novidades. Mas o Senhor Jesus nessa noite está dizendo: desperta, igreja, porque Jesus está voltando. 1 João 2,15: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo, estamos nele, mas nada que tem no mundo serve para nós, porque nós fomos chamados para ser separados, e ser separado é ser diferente. Às vezes você acha que cedendo ao pecado você vai se dar bem, e você já está morto espiritualmente. Eu vou abrir mão disso aqui, daquilo. Continua firme no propósito, continua dizendo não para o pecado, continua dizendo não para o mundo, continua dizendo sim para Jesus, continua dizendo sim para o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, para concluir, capítulo 5, 14: desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta. A Bíblia diz no livro de Isaías 42, no versículo 3, que o morrão não se apagou ainda, e a cana quebrada não está morta. Quando Paulo desce até o térreo e pega aquele jovem, ele diz o que? Ainda não está morto.
A cana pode até estar quebrada, mas ainda não morreu. O pavio parece não ter chama, mas ainda tem fogo nele, não acabou. Porque quando aceitamos a Jesus, nós recebemos uma chama, a chama chamada primeiro amor. Aí é bom quando tudo está bem, tudo está maravilhoso, tudo está aceso. Aí todas as coisas na obra de Deus, todas as coisas se tornam fáceis de fazer: orar, jejuar, consagrar, ir ao culto, ir à vigília, aleluia, subir o monte, descer o monte, porque essa chama está acesa. Mas quando se apaga essa chama, não quer dizer que acabou para essa pessoa. Eu quero te dizer uma coisa aqui para finalizar: não acabou para você. Ainda há vida aí, ainda há uma gotícula de esperança aí. E se você entender isso nessa noite, despertar nessa noite, abrir o coração nessa noite e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Assim como o Eutico foi ressuscitado, foi levantado, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer e você vai cantar o hino da vitória. Fica de pé, igreja. Desperta, porque o Senhor está vindo. Desperta, porque o grande dono da seara está chegando. Desperta, porque aquele que distribuiu os talentos vem aí para acertar conta. Desperta, porque aquele que entregou ovelhas na tua mão vem aí para prestar conta. Desperta, porque aquele que lhe entregou o ministério, um dom, vem aí para prestar conta.